Podeis assentar, queridos. A graça e a paz, amém? Amém. Que momento gostoso de louvor, de adoração, onde nós podemos exaltar o Senhor com os nossos cânticos, com aquilo que está na nossa alma. E isso é muito bom. Vamos orar mais uma vez, apresentando o nosso coração diante do Senhor para ouvir a sua palavra. Pai, nós louvamos o Senhor nessa noite, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó, que tremenda graça, Senhor. Ó, que graça maravilhosa. Ó, que graça que nos alcançou, que nos resgatou. Essa graça que nos sustenta, que nos faz prosseguir, que nos faz caminhar. Essa graça que nos faz, Senhor, sobressair diante das dificuldades, diante dos desafios do dia a dia. Essa graça nos fortalece, essa graça nos dá alegria em meio a tristezas, essa graça nos dá paz em meio às guerras, essa graça nos dá segurança quando o medo vem, porque essa graça é o Senhor Jesus. Obrigado por este momento, nós queremos te apresentar o nosso coração, pedir que o Senhor venha ministrar essa palavra em nós, e que possamos sair daqui, Senhor, impactados pela mesma, porque ela é viva, e se ela é viva, ela nos dá vida, ela nos transforma, e é isso que queremos, Senhor, mais do que tudo. Nós queremos ser tocados pela tua palavra, nós queremos ser vivificados pela tua palavra, que assim seja, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então vamos abrir a nossa Bíblia, você sabe aonde? Em Tiago, capítulo... Alguns estão no 2 ainda, mas já é o 3. Tiago, capítulo 3. Vamos começar hoje o capítulo 3 de Tiago. Na quarta passada, nós tivemos meditando a respeito da nossa fé. Nós podemos avaliar, nos examinar e poder compreender se a nossa fé é verdadeira ou não, não é? E domingo nós tivemos aquela festa, não é? Quem esteve lá na festa do batismo? Eita, que maravilha! Foi um tempo gostoso, foi? Demais, puxa, que maravilha, muito bom mesmo, um dia extraordinário, um dia de batismo, um dia de convivência. Olha, a juventude está de parabéns, cara, vocês arrebentaram naquelas danças dinâmicas, foi assim, maravilhoso. E hoje nós queremos pensar sobre o poder devastador da língua. O poder devastador da língua. Talvez você já foi vítima de uma língua venenosa. Ou talvez você mesmo já feriu alguém, já machucou alguém com palavras danosas, com palavras venenosas. Talvez a sua língua já foi usada para isso, ou outros já usaram a sua língua para lhe machucar, para lhe ferir, para lhe causar dano. Talvez você já vivenciou isso. E o Senhor deseja que a sua igreja tenha uma língua não afiada para o mal, mas uma língua santa, mas uma língua que glorifica a Ele e edifica a vida das pessoas. Amém? Vamos ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 5, que nos diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo.
Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de coisas grandes. Até aí. A primeira coisa que nós percebemos aqui, Tiago falando, é que a língua, ela deve ser usada com disciplina, com muita disciplina. E ele começa falando a respeito dos mestres, né? Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que vamos receber maior juízo, ou seremos julgados com mais rigor. Tiago não está discriminando esse dom, não está falando que agora ninguém tem que ser mestre, ninguém mais tem que ensinar na igreja, todo mundo tem que aprender de uns poucos, mas ele está falando desse ministério, trazendo a seriedade do que é o ministério do ensino na igreja. É um ministério que ele usa exatamente a língua, usa as palavras, é um ministério que ele é exercido a partir do ensino, a partir das palavras, e isso carrega um peso muito grande, isso carrega uma responsabilidade muito grande, porque o mestre, aquele que ensina, ele está usando de um instrumento muito perigoso, que é a língua, entende? Então, o mestre, o pastor, ele deve ter muito cuidado ao falar, muito cuidado o que falar, como falar para a igreja, para os irmãos. O professor, aquele que ensina na igreja, numa classe, não é? Precisamos ter muito cuidado no falar. Como falar? O que falar? Esse ministério do mestre, ele corre um risco muito grande. O mestre, ele pode conduzir o povo para o bem ou para o mal. Pode conduzir para o céu ou para o inferno. O povo de Deus está sendo conduzido pelos mestres. E mestres, eles precisam saber que tem essa responsabilidade de pregar aquilo que convém à sã doutrina, de pregar a palavra, de pregar, de falar aquilo que convém à palavra de Deus. Caso contrário, ele será julgado por isso. Está na posição de mestre, está na posição de quem ensina a palavra, é uma posição de risco muito grande, embora seja uma posição de muito privilégio diante de Deus. É um privilégio ser um pastor, é um privilégio ser um missionário, é um privilégio ser alguém que ensina, porque esse dom de mestre carrega principalmente os pastores. Todo pastor, ele precisa ser mestre. Toda pessoa que tem o dom de ser pastor, ele também tem que carregar consigo o dom de ser mestre, porque todo pastor ensina. É um privilégio muito grande, é uma honra muito grande. A palavra vai dizer que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É bom ser advogado, é bom ser médico, é bom ter outras profissões, mas ser pastor é excelente. Excelente obra almeja. E junto com essa excelência também vem essa responsabilidade. Sabe, queridos, nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque
como nós pregamos muito isso em 2 Timóteo fala muito sobre isso, a não sermos levados por qualquer vento de ensino, por qualquer tipo de ensino. A sua alma está em jogo, o seu futuro espiritual está em jogo, e você precisa saber que é mestre seguir. Não existe nenhum perfeito, como Tiago também vai dizer, mas aquele que ensina, ele precisa ter muito cuidado. Por exemplo, um pastor, ele deve chegar ao púlpito com o sermão cuidadosamente preparado. Ele recebeu a missão de dar para o povo de Deus alimento espiritual. Se ele não estiver fazendo esta tarefa de forma apropriada, ele prestará contas no dia do juízo. O mestre, o pastor, está lidando com aquilo que é sagrado e ele deve ser disciplinado no que falar ao povo de Deus. Então isso é muito sério. Amém? Então esse primeiro ponto é para mim. Amém? Agora eu vou começar a pregar para vocês. É claro que todos nós ensinamos. É claro que no discipulado nós estamos ensinando, sim ou não? Precisamos ter cuidado no que falar no discipulado. Precisamos ter cuidado de como treinar os nossos discípulos, com certeza. Naquilo que os nossos discípulos são treinados, são ensinados, isso mesmo ele vai levar para o resto da vida. O ministério de louvor, ele tem também essa função de ensino, sabia? Cada letra de cada canção aqui está doutrinando a igreja, está ensinando a igreja. Olha, e como tem músicas com letras totalmente heréticas hoje em dia. Muitas, mas muitas mesmo. Se formos passar bem no crivo, poucas se salvam. E a gente sempre tem olhado para isso. Os ministros de louvor, eles sempre estão fazendo esse crivo, sempre dando uma olhada na letra, muito além do ritmo, muito além da melodia, a letra importa. Quando você vê uma letra de um hino, de uma canção, que te remete ao céu, que te remete à palavra de Deus, não te edifica muito? Coisa linda é cantar a palavra. Coisa linda é cantar a palavra como ela é. Quer ver uma canção que me veio à mente rapidinho, que é uma grande heresia para os nossos dias? Não retire de nós o teu espírito. Deu para saber qual é? Deu? Quem já ouviu essa canção? Então, acho que eu cantei bem. Queridos, essa canção, ela está falando do Antigo Testamento. Davi disse, não retires de mim o teu espírito. Porque no Antigo Testamento, o espírito, ele não habitava no ser humano. Mas no Novo Testamento, ele veio habitar, ele veio morar. Nós somos moradas de Deus. Então, cantar para que o Senhor não tire de nós o seu espírito é uma grande heresia. Ah, mas a letra a música é bonita, não é? Só para você ver o quanto é sério essa questão de ensino, de ser mestre. E a gente precisa ter cuidado com os detalhes, com os fermentos. Um pouquinho de fermento, Jesus disse que leveda toda a massa. Então, precisamos ter muito cuidado como mestres. E aí Tiago vai dizer, tropeçando, todos nós tropeçamos. Quem não tropeça é perfeito e domina todo o corpo. Agora aqui, quem não tropeça? Do pastor ao novo convertido. Tiago está dizendo que todos nós tropeçamos em alguma coisa. E ele está falando das palavras, está falando da língua. E todos nós, queridos, tropeçamos em algumas palavras.
Todos nós usamos as palavras no dia a dia e uma vez por outra nós estamos tropeçando. Nós não somos assim perfeitos. Porque se somos perfeitos, ele está dizendo que nós podemos dominar todo o corpo. E aí ele vai citar 2 exemplos. Primeiro ele cita o freio, que conduz o cavalo. Quem já viu um cavalo aqui? Olha, todo mundo já viu um cavalo, gente. Que maravilha. Agora, quem já viu o cabresto do cavalo? Maravilha. O cabresto, né? Aquela parte que a pessoa que monta no cavalo, ou que conduz o cavalo, pega. E aquele cavalo, um ser muito forte, com muita força, não tem medo da guerra, não tem medo da espada, não tem medo de bala. Os cavalos foram usados por séculos em guerra, e eles não tinham medo de nada. Muito forte. Ele é tido como aquele que é exemplo de força, mas uma simples corda, algo bem fino, bem pequeno, pode levar ele para onde quiser. Assim é a nossa língua, bem pequena, mas também muito poderosa. E ele cita também o exemplo do leme. O leme tão pequeno em um grande navio, mas esse pequeno leme em um grande navio, ele pode mudar o curso desse navio, a direção desse navio. Esse leme coloca o navio para onde o timoneiro quer, para onde aquele que dirige o navio quer. É pequeno, mas é poderoso. A mesma coisa é a língua. É um pequeno órgão, mas manobra uma pessoa para onde ela quer. É pequeno. Aquele que não controla a sua língua, ele é controlado por ela. Se você não tem controle da sua língua, você é controlado por ela. Aquele que não disciplina, que não é disciplinado no seu falar, pode ser refém das suas próprias palavras e até ser escravizados por ela. Se você não se domina no que fala, você se torna escravo daquilo que você fala. Já falei que a palavra, ela é como a flecha. Depois de lançada, não tem volta, não tem retorno. Foi lançado. Vai causar o estrago que for. E você não pode deter a flecha no meio do caminho. Voltar a flecha, já foi. Assim são as palavras também. Tiago já falou que se alguém supõe ser religioso e não refreia a sua própria língua, a sua religião, ele diz que é o quê? É vã. Se você supõe ser espiritual, religioso, crentão, discípulo, mas se a sua língua é uma língua solta, a sua religião é falsa. A sua religião é vã. Nós podemos ser escravos das nossas próprias palavras. Por isso a gente precisa ter muito cuidado antes de soltá-las. Antes de abrir a boca e falar. Precisamos ser disciplinados, meus queridos, naquilo que falamos. E Provérbio vai dizer que até o tolo, quando ele se mantém em silêncio, ele passa até por sábio. Porque no muito falar, há pecado. Quando fala demais, pode ser que você se torne escravo das suas palavras. Você pensa antes de falar? Você é aquele que pondera antes de falar, principalmente quando está com raiva, quando está chateado, quando está irado. Você conta até quantos? Ou até quanto? Tem gente que quando abre a boca para contar de 1 a 10, já soltou a palavra. Não consegue contar, perde os números. Precisamos ter prudência ao falar. Você é prudente?
Você tem domínio sobre a sua língua? Você é senhor das suas palavras, ou você é escravo das suas palavras? Quantas pessoas já se arrependeram amargamente por ter falado uma palavra que não era para ter falado? E vamos trazer para mais perto, para o cotidiano. Quantas pessoas já mandaram um áudio e se arrependeram profundamente? Quantas pessoas já digitaram uma mensagem no WhatsApp e enviaram? E depois disseram, meu Deus, a pessoa já leu, não tem como apagar mais. Quando apaga, quando dá tempo de apagar, ainda é bom. Arrependeu. Aí a pessoa vai só dizer assim, ué, o que foi que você escreveu aí? Você pode mudar, não é? O pior de tudo é quando a pessoa envia e ela não sabe mexer direito com o WhatsApp. Em vez de ela pagar para todos, ela paga só para ela. E aí bate aquele desespero, meu Deus, e agora? Ninguém pode ajudar. Só quem poderia apagar foi quem enviou, porque ela é dona da palavra. Ela é dona da mensagem, só ela pode apagar. Isso é horrível. Quando a gente fala o que não deve, quando a gente fala no impulso. Essa semana, eu apaguei umas 2 mensagens, uns 2 áudios. Um deles eu estava perto da pastora. E naquele rompante eu peguei o celular e gravei um áudio. A pastora ficou me olhando assim. Cancela. Não vou mandar esse áudio. Ela disse, pois é, amor, eu achei que você, meu Deus, estava até estranhando. Bom quando a gente freia, para não falar o que não deve. Às vezes a vontade de falar algo é muito grande, mas a gente precisa perceber que pode ferir o outro. E nós precisamos cuidar do outro, guardar a nossa ira. Não deixar o sol se pôr, mas resolver primeiro, acalmar primeiro, para poder falar. Quantas pessoas se matam em casa, porque aquilo que vem na boca fala. A mulher fala a primeira palavra que vem para o marido fala a primeira palavra que vem para a esposa, e ali estão se degladiando, se matando. E às vezes passa o tempo, passa os anos, e alguém diz, olha, não me ama mais. Não é mais como antes. Por quê? Porque antes tinha palavra de construção, tinha palavra de bênção, tinha palavra de apreciação. Nós estamos lendo Cantares, não é? Todos estão lendo Cantares? Glória a Deus. Cantares fala muito sobre isso, sobre o elogio, sobre o exaltar o outro, as qualidades do outro. Sabe, queridos, nós somos peritos em ressaltar os defeitos do outro. E nós precisamos ser peritos em elogiar, em dar palavras boas, palavras de vida. Mas quantos estão morrendo dentro de casa por palavras que não refletiram primeiro antes de falar? Essa língua, tão pequena, mas tão poderosa, está atrás de uma jaula, cercada de dentes, mas tantas vezes ela não se segura e abre a jaula e solta a faca, a bala, o veneno, tudo que for para matar o outro. Coisa terrível, não é? Guarde mais a sua boca, guarde mais a sua língua no momento de ira, de raiva, de impetuosidade. Vamos disciplinar mais no que falar, amém? Amém. Do versículo 6 ao 8. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro.
e não se põe, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Queridos, nós devemos conhecer o seu poder de destruição. Precisamos conhecer o poder de destruição que tem a língua. Caso contrário, nós vamos usá-la de qualquer forma. Se você tem algo que não sabe o dano que causa, você vai usar de qualquer jeito. Mas se você sabe que aquele algo, que aquele instrumento, ele pode matar o outro, você tem mais cuidado. Por isso nós precisamos conhecer o seu poder de destruição. A língua ou as palavras podem ter um grande poder destrutivo. Quando ela não é refreada, ela se torna uma arma de destruição. Tiago diz que ela é fogo. Assim como uma fagulha se torna grandes labaredas e até mesmo pode devastar uma floresta, as palavras podem ser devastadoras na vida de uma pessoa, na vida de uma célula, numa família, numa igreja, numa empresa, numa cidade, num país. A língua pode ser devastadora. Uma pequena palavra mal colocada, maldita, pode gerar um estrago que talvez a pessoa não tinha nem noção do que iria acontecer, do estrago que iria causar. Sabe aquela palavra que você solta, que você falou para alguém, e que você achou que era tão natural, mas você não pesou, e ela se tornou algo tão destrutível, que você perdeu o controle, ela se espalhou, aquela palavra, ela foi aumentando, e o fogo foi pegando na floresta, e quando você disse, meu Deus, eu tenho que parar com isso, já tinha fugido do seu controle, não estava mais no seu controle, porque muitas pessoas já tinham ouvido, muitas interpretações já tinham acontecido, o estrago estava feito, e você não pôde mais fazer nada. É por isso que o Senhor, Ele abomina tanto a maledicência. Pessoa maldizente, o falar mal do outro, o semear contendas, o difamar as pessoas, a facção. Deus abomina isso, queridos, no meio da igreja. Se tem uma coisa que Deus abomina é a facção, é o disse-me-disse, é a fofoca, é o fuxico, o famoso fuxico, que tem até o gospel, fuxico gospel. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 6, de 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. O que ele odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E olha aqui a 7ª, e o que semeia contenda entre irmãos. Essas outras coisas aqui, o Senhor, Ele odeia. Mas semear contenda entre os irmãos é mais do que odiar. Ele abomina. Ele repulsa. A alma do Senhor repulsa o trazer contenda entre os irmãos.
o fofocar entre os irmãos, na igreja, na célula ou em qualquer lugar. Por quê? Porque isso destrói, contamina, isso é um câncer no corpo de Cristo. Nenhum corpo, ele foi feito para ter câncer. O corpo de Cristo foi feito para ser saudável. Mas a fofoca, o disse-me-disse, a maledicência no corpo de Cristo é como um câncer que corrói, que enfraquece, que mata, que destrói com uma comunidade. A maledicência destrói com uma célula, destrói com uma igreja, destrói com a unidade. Se tem uma coisa que Satanás usa para destruir a unidade que ele tanto teme, é a maledicência. A unidade constrói, a divisão destrói. E a divisão, na maioria das vezes, ela é causada pela maledicência, por uma língua maldizente, pela fofoca, pelo mexerico, pelo fuxico. A maledicência se espalha como fogo numa floresta em tempo de seca. Temos visto aí no tempo de seca o que é o assunto mundial, a queimada da Amazônia. Outros países até se metem, querendo ser dono da Amazônia, para proteger a Amazônia, porque está pegando fogo. Mas o certo é que em todo lugar, quando a seca muito grande, pouca coisa é suficiente para queimar, e queimar muito. A pessoa que fuma, ela passa ali e joga a ponta de cigarro no capim seco, e logo logo a labareda, e aí se espalha, vem bombeiro, vem tanta gente, e não dá conta. Grandes desastres. Assim é uma palavra semeada de forma inadequada. Milhares de pessoas são destacadas para apagar esse fogo, mas muitas vezes são vencidas. Então a língua é fogo, cuidado com ela. Ninguém põe a mão no fogo assim de graça. Sim, uma faísca, um pouquinho, um descuido, já causa um estrago, você já dá aquele espanto, aquele berro, meu Deus, ai! Aí bota na boca, molha, faz alguma coisa. Imagina colocar a mão no fogo. Ninguém faz isso. Então cuidado com a sua língua também, porque ela é fogo. Não somente a sua, a nossa. Então vamos ter muito cuidado. Ela também é autodestrutível. Ela é mundo de iniquidade. Que coisas fortes, que palavras fortes que Tiago está usando para falar. São adjetivos a respeito da língua. Ela está situada no corpo, que ela mesma pode conduzir ao inferno. A língua pode conduzir todo o corpo para o inferno. Só que, incrível, porque ela mesma também, se o corpo ir para o inferno, ela vai também. E é isso que o texto está dizendo. O final do versículo 6. Ora, a língua é fogo. O mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ela mesma se joga no inferno. Ela mesma se lança no fogo. Então há um perigo muito grande, queridos. Jesus, ele diz em Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então a palavra, ela é muito importante. O poder da palavra, o poder da língua, daquilo que nós falamos, nós prestaremos conta no dia do juízo. Ok, queridos? Uma outra coisa, ela é fogo, ela é autodestrutível,
e ela também é indomável. O homem tem a capacidade de domar todas as feras, as aves, os animais marinhos, tudo o homem pode dominar. Ele pode domar, ele pode fazer doméstico. Mas veja que a língua, ela é indomável. Ela é mais perversa do que o pior dos leões, a pior das feras, o pior dos crocodilos, as piores feras da selva. A língua, ela é mais difícil para se domar. Amém? A gente vê os circos com muitos animais selvagens, mas domados. A língua não. A língua não se pode domar. Ela é indomável. Ela é também venenosa. É mal que não se pode conter, que não se pode parar. É carregada de veneno mortífero. É como se alguém fosse mordido por uma cobra e esse veneno começasse a se espalhar pelo seu corpo, cada vaso sanguíneo fosse contaminado e a pessoa não tivesse como conter aquele veneno. É uma contagem regressiva para a sua morte. A língua também é carregada de veneno. E se não tivermos cuidado, somos envenenados por ela e envenenamos outros e causamos morte. É por isso que Jesus diz: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. É o que sai, é o que está aqui dentro, é o que falamos, é isso que mata, é isso que envenena, é isso que causa danos. Amém, queridos? Queridos irmãos, não podemos desconsiderar o poder destrutivo da língua. Precisamos ter cuidado como falar, como usar este pequeno órgão. Não sejamos precipitados, nem levados pelo momento. Depois de soltar o fogo ou o veneno, é impossível voltar atrás e apagar os danos causados. Dos versículos 9 ao 12, a palavra nos diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Qual é o conselho aqui? Limpe a fonte e tudo mudará. Limpe a fonte e tudo mudará. Porque até agora foi só tragédia da língua. Foi só desgraça, foi só morte. Não é verdade? Mas Tiago, ele cita, no meio disso tudo, o versículo 10, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou seja, tem outra forma, tem outro jeito. Cuide da fonte, limpe a fonte. Se você limpa a fonte, você não precisa se preocupar com o que vai sair coisa boa. Amém? Que apesar da língua ser muito destrutiva, ela também possui qualidades muito grandes de abençoar, de profetizar, de dar uma palavra de ânimo sobre o outro, de levantar o outro, de dar vida, de instruir, de direcionar. Então, ela pode ser bem usada. Agora, é importante sabermos o seguinte: ou somos uma coisa ou somos outra. Nós não podemos ser uma fonte que dessa fonte sai água doce e água amarga. Quem já presenciou aqui uma fonte assim?
que sai dois tipos de água: água doce e água amarga. Não. Ou vai sair uma ou vai sair outra. Não pode sair as duas. Não podemos ter uma vida dupla. Não podemos adorar a Deus em sua casa e falar mal das pessoas em outro lugar. Ele diz: olha, com a mesma língua nós adoramos a Deus, e com a mesma língua nós amaldiçoamos aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele diz: não pode ser assim, meus irmãos. Nós não podemos adorar a Deus e amaldiçoar os nossos irmãos. Não podemos abençoar, cumprimentar: olá, meu irmão, tudo bem? A graça e a paz. Ó, que Deus te abençoe. E quando chega em casa, você viu aquele irmão? E aí começa a amaldiçoar o irmão. Não pode sair da mesma fonte. A bênção e depois a maldição. Ou somos uma coisa, ou somos outra. Meus amados, existem coisas que não nos pertencem mais. Existem coisas que nós fazíamos no mundo. Mas hoje nós nascemos de novo. Hoje nós não falamos mais, nós não usamos mais as palavras como o velho homem, como aquele que não conhecia a palavra, como aquele que não tinha intimidade com Deus ainda. Não. A fonte hoje, ela foi renovada. Nós somos nova criatura. Nós somos um novo homem. Nós fomos revestidos de uma nova natureza. Amém? A velha natureza amaldiçoa, a nova natureza abençoa. A velha natureza causa confusão. A nova natureza adora a Deus e abençoa os irmãos. É assim. E nós não podemos viver das duas formas. O autor, ele nos leva para a natureza, para a criação. E ele fala de duas árvores aqui. Ele fala da figueira, que não pode produzir azeitona. E ele fala da videira, que não pode produzir figos. Ou seja, Tiago, você já pegou uma manga de uma jaqueira? Difícil, né, meu filho? A não ser que o galho esteja lá, jogado em cima, né? Mas é o galho da mangueira. Quem aqui já pegou maçã de pé de goiaba? Pode isso? Não tem como. Se você quer uma manga, você vai aonde? Na mangueira. Se você quer uma goiaba, você vai aonde? Na jaqueira. É assim? Não. Cada qual com seu cada qual. Olha, se uma árvore, ela tem que dar o seu fruto, ela não pode dar o fruto do outro, quem somos nós também para mudar essa natureza? Nós falamos aquilo que somos. Os nossos frutos evidenciam aquela árvore que nós somos. Agora, que tipo de árvore é você? Que tipo de fruto você dá? Aqui a gente quase não vê, mas quando a gente vai no interior, eu acredito que muitos aqui vão, de vez em quando, já foram. Lá onde eu fui criado, tinha várias mangueiras, muitas mangueiras. Mas tinha mangueira que a gente não passava nem perto. A manga era azeda. Agora tinha outras que a gente ia correndo. Só que tinha pouca manga, porque ela era muito concorrida. Eles pegavam, eles jogavam pedra. Aquela que tinha manga azeda, estava carregada. Monte de fruto. Mas ninguém comia, não alimentava ninguém. Que tipo de árvore é você? Você dá fruto? Que tipo de fruto? Quais são os frutos que as pessoas se alimentam ao chegar perto de você? Que palavras as pessoas ouvem da sua boca? O que você fala para as pessoas que estão perto de você? Elas saem de lá alimentadas? Elas saem cheias de vida? Elas saem cheias de esperança? Ou elas saem triste, abatida, sem esperança?
Precisamos compreender, queridos, que somos nova criatura. Fomos salvos, libertos, o Espírito Santo habita em nós, e porque Ele habita em nós, existe também o fruto do Espírito que está em nós. E é desse fruto que eu e você precisamos nos alimentar e alimentar outras pessoas. Amém? Que Deus aplique essa palavra no meu coração e no seu coração também. Vamos orar. Antes de orar, vamos só ver um vídeo de 2 minutos. Devo pedir a sua absolvição, padre? Me diga, eu fiz alguma coisa errada? Fez! O padre O'Rourke respondeu. Fez! Sua ignorante que mal sabe ser mulher. Você levantou falso testemunho contra seu vizinho. Você atacou irresponsavelmente a reputação dele. E deveria estar muito envergonhada. Então, a mulher disse que se arrependia e que queria o perdão. Não tão rápido, disse O'Rourke. Quero que vá para casa, leve um travesseiro para o telhado, corte-o com uma faca e volte a falar comigo. Ela foi para casa, pegou um travesseiro na cama, uma faca na gaveta, subiu até o telhado e retalhou o travesseiro. Então ela voltou ao velho padre como ele pedira. Você destruiu o travesseiro com uma faca? Ele perguntou. Sim, padre. E qual foi o resultado? Penas, ela disse. Penas, ele repetiu. Penas por toda parte, padre. Agora, eu quero que volte lá e recolha cada pena que saiu voando com o vento. Mas, ela disse, isso não pode ser feito. Não sei para onde elas foram. O vento espalhou as penas. Assim é, disse Padre O'Rourke. A maledicência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, levantem-se. Por favor, levantem-se. Nessa noite nós queremos pedir a cura para a maledicência. Queremos pedir que o Senhor renove o nosso interior, a nossa fonte. Porque se o Senhor renovar a nossa fonte, as palavras que saírem da nossa boca são bênção, são vida. Senhor, nos perdoe se ferimos alguém com palavras, Senhor. Se temos machucado, se temos ferido, se temos feito com que o nosso irmão, nosso esposo, nossa esposa
tenha sangrado, os nossos filhos, pais, tenham sangrado por causa das nossas palavras, Senhor. Coloca, Senhor, guardas em nossa boca, como disse o teu servo. Senhor, nós queremos falar palavras apenas de bênção. Não queremos que as nossas palavras, Senhor, sejam palavras de maledicência. Nos guarda da fofoca, da mentira, do disse-me-disse, do fuxico. Nos guarda, Senhor. Senhor, renova o nosso interior para que possamos ter a nossa língua santificada, porque ela não pode ser domada, mas ela pode ser transformada a partir de uma mudança radical em nós. Porque se o Senhor nos transformar, ela também é transformada. Nós não queremos, Senhor, viver apenas querendo domá-la, querendo por força que ela faça algo que não está dentro de nós. Purifica o nosso interior, as motivações do nosso coração, porque a tua palavra diz que é do nosso coração que surgem as guerras, os adultérios, as mentiras, tudo aquilo, meu Deus, que não te agrada, Senhor, é do nosso interior. Por isso transforma o nosso interior, Senhor, para que nós possamos mudar o nosso mundo ao nosso redor, para que aqueles que estão próximos de nós, Senhor, eles sejam edificados, para que eles sejam vivificados, que sejamos boas companhias, Pai, para os outros, que as nossas palavras sejam bálsamo e não veneno para os outros. Nos guarda, Senhor, de proferirmos palavras que matam, que ferem, que sangram, meu Deus. E se alguém aqui, Senhor, feriu, machucou, causou dano, Senhor, traga arrependimento e cura, Senhor, nos relacionamentos. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Quero te lançar um desafio. Se você lembra, nos últimos meses, que feriu alguém com uma palavra maldita, quero te lançar o desafio de você ir até essa pessoa. Mandar uma mensagem, se aproximar, reatar o relacionamento. Talvez foi em casa. De repente uma palavra para a esposa, para o esposo, para o filho, para o pai, para a mãe. Porque essa é a prática da palavra, é a gente sair daqui e praticá-la. Amém? Amém.